Oscar Rodrigues comanda o Grupo Líder, que reúne dezenas de supermercados e empresas que faturam 3 bilhões de reais por ano. Ele nasceu em Igarapé-Miri, a 78 quilômetros de Belém, cercado por rios, e só calçou o seu primeiro sapato aos 7 anos de idade. Junto com os irmãos, trabalhou duro para transformar um pequeno negócio de regatão na maior empresa de varejo do Pará, que hoje emprega mais de 13 mil pessoas. Para este Papo no Tucupi, Oscar Rodrigues nos recebeu em seu escritório de trabalho. Nas paredes, muitas fotos da família e uma especial, a da casa onde morou, às margens do rio Muruticupu, segundo ele, para nunca esquecer de onde veio. Oscar, muito obrigado por nos receber aqui no seu escritório para esse Papo no Tucupi. E eu quero começar perguntando para você exatamente como é que você, junto com seu pai, iniciou uma empresa em 1964 e chega hoje a um conglomerado que tem dezenas de lojas, uma dezena de empresas e exatamente a responsabilidade por 13 mil funcionários. Como é que é dirigir uma empresa como essa, de lá de onde você veio, do interior do Pará? Olha, Tito, em primeiro lugar eu que lhe agradeço a oportunidade de estar conversando com você. Em 1964, meu pai, Osmar, meu irmão mais velho, e eu fundamos uma empresa que chamava Jerônimo Rodrigues e Filhos. Não tinha nada, mas nós fizemos a sociedade. E uma das cláusulas da sociedade, até hoje eu tenho, dizia que era obrigação dos sócios trabalhar em prol da sociedade. Enfim, trabalhamos. Foi uma luta árdua, eu não diria, eu sempre fui feliz trabalhando nisso. Nós, todos nós. Nós somos 9 irmãos, o Osmar, meu irmão mais velho, que fica aqui, cuida do shopping, eu, depois vem o João, depois o José e o Celso, que perdemos há 4 meses aí atrás, que era o mais jovem. E temos 4 irmãs, que é a Maria Neuza, está viúva do Olaci Correia, que era um dos proprietários do Nazaré, primo dela. Tem a Maria de Nazaré, que é também casada com um dos diretores do Nazaré. Temos a Selma Rodrigues, que trabalha conosco aqui, e temos a Marinete. Vale lembrar que todas elas são sócias do Líder, já pelo inventário do meu pai, que coube-lhes a parte do papai, coube para ele. O papai tinha uma participação, depois do inventário, elas ficaram gerenciando isso. Começamos trabalhando com canoa de vela, vendendo cachaça para Vigia, para Guamá, para o Marajó. Meu pai fazia isso, era o que o meu pai fazia. Ele tinha um alambique? Depois nós tivemos. No início não. No início o papai comprava cachaça, nós comprávamos a cachaça. Na época tinha muitos engenhos. Belém, Igarapé-Miri e Abaeté eram os maiores produtores de aguardente. Porque nós não tínhamos a Belém em Brasília, então não tinha essa invasão desses produtos de lá, das cachaças. E nós tínhamos em Igarapé-Miri e Abaeté, que fornecia cachaça para todo o Baixo Amazonas, para Manaus, para Rio Branco, para todo. A gente comprava cachaça e saía vendendo aí, passei muito tempo vendendo cachaça em Canoa Vela, engarrafando, vendendo em Vigia, São Caetano, Marapani, Maracanã. Fomos ao Guamá, meu pai fazia isso. Depois a gente teve a oportunidade de comprar um barco. Nós tivemos uma pessoa que nos ajudou muito, o seu Júlio Lobato, e nós tivemos um barco a motor, na época era Canoa Vela. Conseguimos comprar um motor e já passamos aí para o Amazonas. Aí a coisa já melhorou um pouco, porque no Amazonas a gente vinha para Belém, comprava os produtos de primeira necessidade, açúcar, café, feijão, arroz, bolacha, querosene, enfim. Chegava em Igarapé-Miri, abastecia com a nossa cachaça já e de lá subia, pegando alguns produtos aí. Aí íamos até... Fazia uma costa do Marajó e depois iam até o Estreito de Breves. Exatamente. Não, aí pegávamos o Estreito de Breves e tal e ia para... Subíamos ao Amazonas, fazendo Gurupá, Porto de Mós, Almeirim, Prainha, Monte Alegre. Essa é a sequência das cidades que tem aí no Rio Amazonas. Depois as coisas cresceram, meu pai conseguiu comprar mais um barco, depois mais outro barco. E aí a gente sentiu a necessidade de ter um ponto em Belém, porque quando chegava de volta, tinha que ficar alguns dias, ficávamos sempre na casa de parentes. Não sei nem por que a gente fazia isso, de conhecidos, porque não se ficava numa pensão. A gente ficava na casa de um parente, dormia por lá e ficava tratando esses negócios, comprando a mercadoria de novo. Já em 72, a gente já tinha um capital e nós compramos um prédio no Pôr do Sol que tinha uma torrefação de café. Vocês não chegaram a fazer a rota do Tocantins, não? Não, Tocantins não. Tocantins não. Eu tinha uma paixão por Tocantins, porque no lugar como eu estava, acho que eu falei ainda agora,
Na época não tinha hidrelétrica de Tucuruí, então todo o transporte de castanha, que Marabá era o maior produtor, um dos grandes produtores de castanha, era feito através dos barcos marabaenses. A gente, menino, tinha uma grande paixão pelos barcos marabaenses, que passavam na frente de casa jogando aqueles banzeiros, isso aí na canoa, pegando. Então, a gente sabia o nome de cada um. Eu disse até há pouco numa inauguração de uma loja nossa em Marabá, que foi uma felicidade nós chegarmos agora em Marabá, porque era um sonho da nossa vida, mas eu não conhecia Marabá. Eu vim para Belém com 28 anos de idade. É o que eu disse para você ainda há pouco. Todos esses anos aqui eu continuo tendo o sotaque que eu tinha, que é o nosso sotaque ribeirinho, cametaense, gabrieliense lá. E viemos aqui, começamos, como todo mundo tem sua história, como todas as pessoas têm sua história, eu gosto, disse para você ainda há pouco, eu gosto muito de ler biografia por causa disso, para ver a história e a saga de cada pessoa. Eu não diria que isso é uma saga, mas eu diria que é uma dedicação. E foi uma dedicação de todos nós. Meu pai foi um homem muito trabalhador, ele se orgulhava o maior orgulho, um homem muito pobre, sofreu muito. Seu pai era muito pobre mesmo? Muito. Ou ele tinha... Não, aquela história de dizer que no interior ninguém passava fome porque tinham que pescar, meu pai tinham tem que uma longa comer. história, eu tenho ainda muita fé de fazer um livro contando a história do meu pai, e já comecei alguma coisa. Meu pai ficou órfão aos 10 anos de idade. E ele veio, a origem do meu pai, os avós dele vieram do Nordeste, naquela época da seca de 1915. Pouco tempo eu li um livro da Raquel de Queiroz, o 15, lembrei muito disso, que foi quando eles vieram, muita pobreza, e acabou meu pai chegando aí. Meu pai foi um trabalhador braçal, mas teve uma experiência, como o pai dele morreu, e ele tinha apenas 10 anos, e a mãe dele já tinha outros filhos e não tinha condições. À época, o padrinho era considerado o responsável, ela entregou ele para o padrinho dele. E ele, era um homem abastado, esse padrinho dele, e que mantinha em casa um professor ensinando os filhos dele. E o papai, como serviçal dele, à noite e tal, esse professor ensinava ele. E acabou meu pai aprendendo a ler muito bem, escrever, que era o básico que se precisava na época, era saber ler, ter boa caligrafia e fazer as quatro contas somadas. E o meu pai aprendeu muito isso. Ele trouxe uma coisa muito forte, que ele se gabava, ele dizia, eu sou pobre, mas eu sou honesto. Eu tenho que dizer para vocês não podem ficar com nada do outro. Eu acho que isso marcou muito na gente, que o orgulho de todos nós. Ele tinha duas coisas, honesto e econômico. Econômico é assim, não gastar mais do que pode. Que recebe, né? Então eu acho que essa influência do meu pai foi muito forte para nós tivemos isso. Mas não era fácil seu pai ter sustentar 9 filhos, né? Naquele momento lá. Como foi que ele teve a ideia de fazer comércio? Vocês nunca passaram necessidade, nunca passaram fome? Não, diria fome não, mas passamos necessidade, sim. E acho que a minha mãe, que todo filho acha que a sua mãe é uma heroína, mas eu acho que a minha foi mesmo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, criar 9 filhos na margem do rio, onde ele não tem nunca tomei uma vacina. A vacina das pessoas naquela época, ele era imunizado tendo a doença. Então, aqui mais ou menos assim, sarampo, teve sarampo? Ah, comadre, seu filho já teve sarampo? Ótimo, graças a Deus, está imunizado. Todo mundo tinha que ter para ficar livre daqui. Então, minha mãe, criar esses filhos, não perderam nenhum filho, sem ter tratamento de água, sem ter nenhuma vacina, sem ter assistência médica, sem ter pré-natal, sem fazer nunca. Eu acho que lá, mas Deus é bom, né? Deus dá. Meu pai dizia que Deus dá o frio conforme a capacidade que a gente tem de se embrulhar. Então, eu acho que foi um milagre nós tivemos. Eu não diria que nós passamos fome, eu acho que eu tive o meu primeiro sapato, eu tinha 7 anos. Quando meu pai comprou um sapato para mim fazer a primeira comunhão na cidade. Há alguns anos, houve uma iniciativa para tentar trocar o nome da rua Apinagés para o nome do seu pai, que foi um empreendedor, uma pessoa que você admira muito, como você deixou bem claro aqui nessa entrevista. E aí depois o nome foi trocado outra vez. Você se aborreceu com isso? De jeito nenhum. Foi uma iniciativa de um dos meus irmãos, que com um amigo dele, vereador, fizeram isso. Eu nunca concordei,
porque eu acho que tudo tem seu momento certo. Por toda a admiração que eu tenho pelo meu pai, mas não cabia isso para ele. Não cabia trocar o nome do Maju, que nós temos aqui no nosso bairro do Jurunas, que são tudo nomes indígenas, pelo nome do meu pai. Por mais amor que eu tenha nele, eu não pedi isso. E na época, eu vou lhe mostrar aqui, eu e mais 3 irmãos, doutor, fizemos uma correspondência, foi em 2011. Eu fiz 2011, está aqui. O doutor Raimundo Castro, presidente da Assembleia da Câmara Municipal de Belém, cumprimentando como família e herdeiro de Jerônimo Marcos Rodrigues, expor as seguintes considerações acerca da aprovação da lei número tal que trata do nome da Travessa Trinagés para a Travessa Jerônimo Rodrigues. Viemos a Vossa Senhoria declinar dessa homenagem através da lei número tal, que muda o nome da Travessa e pedindo que tomes a providência necessária em revogar esta lei. Nunca eu pedi, nunca propus, nem fiz campanha para isso, embora, em nosso ver, merecedor tanto quanto os outros tantos pudesse dar honraria. E assim foi feito. Mas vamos falar, o que eu primeiro falar, dando o nosso tempo, eu tenho muita alegria em trabalhar no Líder. Hoje eu costumo dizer assim, eu não sou mais dono do Líder, nós não somos mais dono, é o contrário, nós trabalhamos lá, porque eu acho que ele tem uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade social, principalmente social, porque nós temos uma empresa que tem 13 mil funcionários, e como disse para você, meu maior orgulho e felicidade é ver receber ele rigorosamente em dias. É uma empresa que dá assistência médica para todos os seus funcionários. Nossos funcionários não ficam em fila nem de INSS, nem de postos de saúde, eles têm uma assistência médica completa. Temos uma loja de qualidade, temos uma empresa sólida. Eu nunca vou pensar em ser que nós vamos ser o maior. Eu quero que nós tenhamos a melhor qualidade. É para isso que nós nos esforçamos, para a melhor qualidade. E para prestar um bom serviço. Como eu disse para você, não sou dono do Líder, não, ao contrário. O Líder paga a todos nós. Meus filhos que trabalham aqui, todos são empregados. Meus irmãos também, têm sua carteira assinada, recebe rigorosamente como todos os outros funcionários. E o Líder me paga aquilo que é suficiente para mim viver dignamente, e vivo bem, sim. Mas assim como todos, acho que me paga pouco, por tudo que eu trabalho com ele, porque quando eu acordo é pensando no Líder, eu faço minha refeição pensando nele, durmo pensando nele, então eu acho que ainda ganho pouco. Mas vivo bem, graças a Deus, porque como eu disse para você, eu não preciso de muito para viver. Oscar, Porque eu não me acostumei com muito, então isso é bom. Então, temos uma empresa, como eu disse para você há pouco, que para mim, como disse, tem orgulho, sim. Orgulho bom. Uma empresa que tem 13 mil funcionários, que fatura 3 bilhões de reais por ano, que não tem nenhuma pendência com o governo do Estado, com os órgãos de tributação de impostos, nenhuma, zerado, o Líder não deve mais, paga seus impostos rigorosamente em dias. É o primeiro contribuinte do Estado do Pará em recolhimento de impostos no setor de comércio. Nós somos o maior. Se nós pegarmos todas as empresas, as grandes empresas, dentro do Estado do Pará, nós somos a 11º. Isso me deixa muito feliz. Não temos nenhuma pendência com a prefeitura, não temos nenhuma pendência com nenhum órgão federal, nenhuma. Isso me deixa muito orgulhoso e feliz de ver que é possível, assim, se criar uma empresa. Como eu disse há pouco para você, hoje o empresário é olhado assim como seja culpado das mazelas, não é, não. E como disse para você, não procuro me focar muito nos telejornais, porque esse telejornal que a gente vê toda noite, que vê nos jornais e tal, alguma coisa que falam sobre as crises do Brasil, você tinha me falado sobre crise, isso não é a maioria, não, isso é muito pequenino, é muito pouca coisa. O que a maioria, 95% a 98% do povo brasileiro sai da sua casa de manhã, acorda cedo, vai lutar, como eu, como você, como todos os outros. Acaba focando e as pessoas imaginando que tudo está podre. Não está, não, senhor. Existe dificuldade, existe necessidade ainda do povo, ainda precisa empregar muita gente. Parte é culpa do governo, sim, claro. Tem que dar mais oportunidade para que se possa empregar mais. Eu disse para você que o meu maior prazer é gerar emprego. É que mais gosto, gerar emprego e pagar meus funcionários. Mesmo assim, eu sei que ainda ganho muito pouco. E culpa disso não é do empresário. As pessoas precisam entender. Para cada R$1.000 que eu pago para um funcionário, eu pago mais 1.000 para o governo. É dobrado.
É assim que é. E acho que esse retorno o governo não dá. Não é culpa do presidente tal, da outra presidente, do outro presidente, não. É o sistema que é assim. É a forma política nossa, é a forma que é dessa forma que é feito assim. Mas, mesmo pouco, eu penso que a pior coisa é um ser humano sem emprego e sem trabalho. Porque quando ele perde o trabalho dele, ele perde a dignidade, ele perde tudo. Quando converso com um funcionário e falo sobre isso, eu costumo dizer o seguinte: nós não olhamos, e qualquer uma pessoa pode fazer essa conta. Se você pensar quanto vale R$3, não vale nada. Então, para vocês verem quanto vale R$3, fique lá no entroncamento e queira ver para Batista Campos. Aí você não tem R$3 para pagar o ônibus. Aí você vai ver quanto é o valor de R$3. Ou então, o amigo da sua mulher, alguém, e o teu marido, está parado, é a pior vergonha que tem. O homem, como disse, perde a dignidade de trabalho. Por isso que o meu foco é gerar emprego. O governo precisa nos ajudar a criar emprego, e é isto que o sistema precisa melhorar. Mas, cara, de onde veio essa sua veia empreendedora e agora esse seu tipo de formação que você faz análise de conjuntura? Isso foi feito mesmo na vivência, no dia a dia? Ou você teve alguma pessoa, claro, afora do seu pai, que lhe deu esse caminho para fazer uma administração moderna e o líder ter chegado nesse patamar que chegou? Vamos ver se eu consigo te responder as 3 perguntas assim. Eu não torço por time de futebol, eu não aprendi. Porque meu pai dizia que jogo não era bom. E eu fico impressionado de ver como surgem ídolos, grandes ídolos, fenômenos, que são jogador de futebol. E eu me pergunto, o que foi que ele fez para ser fenômeno? Jogou bola? Sim, tem tantas pessoas que fizeram muito mais pela humanidade e não são fenômenos. Então, hoje eu vejo, as pessoas todas adoram os astros, os artistas, os jogadores de futebol. No meu tempo, eu achava que importante era ser empresário, que gerasse emprego, que gerasse trabalho, e que eu achava que uma pessoa dessa era uma pessoa importante. Por isso, eu quis ser empresário. Mesmo menino, eu já fazia meu comércio com as caixas vazias, que os meus tios que trabalhavam em minha ceria polar me davam, e a gente amava o nosso comércio. Eu gostei de fazer isso. A outra pergunta que eu quero dizer, de ver hoje que sentir, é porque eu costumo dizer assim: você seja rico, pobre, negro, branco, com um grau de instrução altíssimo ou analfabeto, a mesma dor que você tem, ele tem, a mesma fome que eu tenho, você tem, não é diferente. Se eu sentir a fome, a mesma fome, quando você tiver com fome, você vai sentir. E as diferenças sociais, a nossa, ainda são muito grandes. Uns têm muito e outros têm muito pouco. Mas não é tirando dessa forma que nós vamos resolver, é dando principalmente trabalho. Então, como você disse, fui aqui sim, fui vendo cada história de funcionário, a porta de onde eu trabalho, eu nunca estou fechado, eu recebo qualquer funcionário que vem. E muitos, só de ouvir eles e já saem felizes. E eu não gosto, às vezes, nem de perguntar a necessidade que está trabalhando. O líder e uma política dele, eu gostaria muito, eu tenho um sonho, não queria crescer muito, eu queria ter condições de que cada funcionário, é a primeira vez que eu estou falando para a imprensa isso, que eu tivesse condições de cada funcionário que tivesse 10 anos trabalhando no líder e não tivesse sua casa própria, o líder fizesse antes para ela. Para todos é impossível fazer, mas de vez em quando a gente está fazendo uma para alguém que está em dificuldade. Eu só tenho um lema, e é o que eu digo para todos os funcionários, para todos do líder: por favor, fazer a coisa certa. Eu quero fazer a coisa certa. Voltando a dizer para você, de sentir os dramas sociais, porque eu convivo com 52 mil pessoas, porque 13 mil empregos, representando cada um tenha 4 pessoas, dá 52 mil pessoas, que é maior do que muitos municípios que esse estado tem. Me dá uma felicidade, sim, porque é como se fosse uma cidade e um município, e que esse município recebe rigorosamente seu salário todo dia, todo meio de mês e final do mês, que tem assistência médica todo, que não passa dificuldade, que tem todo o atendimento médico para ele e sua família, que tem trabalho, que tem dignidade e que vive honrado, porque, como eu disse para você ainda agora, em todo lugar tem as exceções, com certeza, mas a maioria são pessoas dignas.
Oscar, você faz filantropia empresarial? Fazemos alguma coisa. Ou seja, de devolver para a cidade ou devolver numa obra, ajudar numa obra, alguma coisa nesse sentido? Eu não sei exatamente como é que o líder trata essa questão. Nunca nós deixamos de atender ninguém que nos procura. Sempre procuramos atender. Mas a Bíblia já diz, ame o seu próximo. O meu próximo é o meu funcionário. Então, a eles eu tenho que olhar, aos que estão no meu próximo. Fora isso, nós nunca esquecemos as nossas origens. Dado isso, o trabalho que nós temos no lugar onde nós nascemos. Nós temos escola, nós temos atendimento odontológico, é tudo administrado pelo irmão meu, João Rodrigues, mas que é muito elogiado pelas pessoas que fazem. Oscar, não é fácil, e você, a história do Brasil, a história mundial está aí para provar, administrar com sucesso uma empresa familiar. Como é que vocês chegaram nesse modelo que vocês fazem hoje e como é que a família se distribui dentro das empresas do grupo? Eu li uma vez que só tem 2 tipos de família. A que tem problema e a que esconde o problema. Então, isso quer dizer que todos nós, da mesma forma que eu falei que todos nós seres humanos temos as mesmas dores e o mesmo sentimento, todas as famílias têm seus problemas. A gente tenta administrar dessa forma. A primeira coisa que nós fizemos no Líder foi separar a empresa da família. Nós não temos, nossa família entra numa qualquer loja, seja farmácia, seja magazine, seja supermercado, qualquer coisa. Se ele quiser comprar um pacote de biscoito, ele vai lá e vai ter que pagar no caixa e vai pegar a fila, a mesma fila que se outro tiver, ele não tem prioridade nenhuma. Então, nós separamos a empresa. Os nossos filhos, netos que já estão trabalhando, aqueles que trabalham aqui, como eu disse para você, bate o cartão de ponto, se faltar, não recebe no final do mês o dia dele, rigorosamente descontado. Ele pode faltar, não tem problema não. Agora tem uma coisa, ele não vai receber no final do mês se ele trabalhou. Se ele faltar 4 dias ele vai faltar. Essa forma de disciplina, e qual eu particularmente luto muito por ela, de separar empresa da família, eu costumo dizer para os meus filhos e meus netos, vocês são meu parente da porta lá para o lado de fora, aqui não, aqui nós temos profissional. Isso tem dado certo para nós. Claro que há reclamações, alguém acha que está ganhando pouco, acha que o primo ganha mais do que ele, mas eu costumo dizer o seguinte, os salários não é por pessoas, é pela capacidade de cada um. Se desenvolva que você ganha mais, produza que você ganha mais. Não se consegue a tanto, mas dessa forma nós temos levado e tem sido certo. Vocês já conseguiram, por exemplo, um meio de tentar fazer a sucessão? Porque logo você vai ter que se aposentar, né? Eu costumo dizer para meus filhos, escuta, eu preciso rápido, porque eu tenho pressa, meu tempo está curto, está sobrando pouco, vocês precisam assumir. Uma empresa não se faz numa geração. Uma empresa, para ela ser sólida, se pensar em perpetuar, é no mínimo 4 gerações. Vocês chamaram alguma empresa especializada para tentar fazer essa sucessão aí de um modo mais transparente? Já fizemos várias vezes. Já fizemos muitas coisas, a gente pega alguma experiência, essa coisa de separar, tirar nós, como eu disse para você, nós, pessoa física, não somos sócios do Líder. Cada um dos irmãos tem uma empresa dele, que é dele com o filho dele, e essa empresa que é sócia do Líder. Por exemplo, o Osmar tem a empresa dele, que é a São Jerônimo, que é o nome do meu pai. E a São Jerônimo é composto tanto dele, tanto do outro filho, tanto do filho. Porém, essa parte do filho dele é com usufruto. Então, mas quem tem poder do Líder é só ele. Então, ele entra no Líder como administrador. E quem é sócio é a firma dele. Eu tenho a minha, por sinal, a Rio das Flores Empreendimento para Participações, que a Rio das Flores é o nome do rio, que foi onde eu trouxe casei com a minha mulher, que ela era de lá do Rio das Flores, eu de lá. E eu já tive a oportunidade de falar sobre isso. Enfim, e cada um de nós tem uma empresa. Então, nós conseguimos separar e a empresa vive só, ela é sólida, ela vive. É como eu disse para você, ela não é nossa, não é propriedade. Propriedade é quando vai e mete a mão. Jamais, e isso eu digo para os meus sócios, jamais vão ver na porta da minha casa um carro do Líder fazendo serviço para mim. Jamais vão ver dentro da minha casa um operário, um pintor do Líder, um pedreiro, alguém fazendo serviço para mim. Nunca. Cada um paga com o seu cartão Líder? Então, tenho que pagar. Não, e se atrasar é mais isso. E tem alguns, e se atrasar o cartão Líderzan,
é cortado na hora, igual como qualquer outro. Corta e paga o juro e não dispensa o juro. Meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa, a democracia é linda, maravilhosa, mas tem que ter alguém para cuidar. Se não tiver, não vai. Tem que ter disciplina. Mas, cara, deixa eu dizer, a pergunta que eu te fiz em relação a isso é exatamente porque nós vimos aí um grupo que estava sólido, pelo menos aparentemente, que foi o grupo Yamada, e por questões familiares o grupo teve problemas e acabou fechando, ou se não fechando, já quase nos estertores, né, finais. Eu não sei o que foi que houve nessa circunstância. Você tem uma circunstância como essa, parecida? Uma empresa para chegar nessa situação, uma empresa como essa leva muito tempo, não é assim rápido, não. Devem ter tido, das coisas já devia, não cai assim, desaba como um castelo de areia, não acontece isso. Uma empresa para ter um sofrimento desse, um trauma deste é coisa de 5 anos, 8 anos, para ela começa a sofrer isto. Eu tenho muita admiração por eles, respeito, estima, não sei o que foi que aconteceu, não. Do qual eu acho que o Pará perdeu muito. Pessoas corretíssimas, uma empresa de 60 e poucos anos, mas enfim, não nos cabe conversa. O líder ficou com quantos por cento desse mercado? Por exemplo, porque uma empresa fechando, obviamente os clientes vão para outras lojas, né? O líder tem um crescimento, mas não que tenha absorvido totalmente o espaço que o nosso concorrente deixou, até porque eram clientes não era o perfil do líder, era um cliente mais de mercearia, enfim, talvez seja isso, não sei. O líder alavancou depois do líder da DOCA, né? Que foi o grande... Foi várias etapas aí a gente viveu. É uma loja que tem 31 anos. Foi uma grande boutique, né? Aquele líder na DOCA, né? Para você ver, com dedicação, como é que é possível fazer. Se eu pegar as fotos dela de quando inaugurou, que era belíssima, e agora ela está muito melhor. 31 anos. Como se mantém? Como dá para manter? Mas para isso preciso o quê? Manutenção, dedicação e totalmente apaixonado para continuar mantendo ela linda. O líder da DOCA e esse é o padrão de loja que nós queremos ter. Oscar, se disse muito tempo aqui em Belém que as grandes redes supermercadistas não entravam no Pará, não entravam em Belém, porque os nossos supermercados eram muito bons e vocês conheciam muito o perfil do cliente, sabiam exatamente o que era que o paraense queria, mas agora, depois de um determinado tempo, essas redes começam a chegar pelas bordas, né? O Carrefour chegou aqui pelo Atacadão, né, que faz atacarejo. Vocês temem uma concorrência como essa? Eu não conseguiria abrir uma loja e dizer para o meu cliente que ele vai ter que pagar a sacola, 20 centavos para ela agora. Eu não conseguiria fazer isso. É o meu perfil, talvez o sucessor nosso consiga fazer. Eu não conseguia abrir uma loja e não ter o empacotador para levar a mercadoria no carro dele. Eu não conseguiria ter uma loja que tivesse uma variedade muito baixa. Não conseguiria. Se tiverem sucesso, vão ter, porque eu não vou conseguir fazer dessa forma. Mas eu quero dizer para você que não entraram, não. Entraram sim, e muitos. As lojas que nós temos hoje, aquela da Praça Brasil, de Batista Campos, onde mais? Icoraci, Castanhal, Humaitá, todas foram compradas de uma rede de fora. Ela era do Bom Preço. As outras, o Pão de Açúcar teve aqui, chegou a ter aqui 21 lojas, mas foi embora porque, escute, que me perdoe esses nossos concorrentes. A imagem que nós temos lá fora é que aqui a gente não conhece nada. Aqui a gente, você sabe, né? Então quando eles armam uma loja, manda para Belém qualquer coisa que lá não conhece. Aí chegou aqui, com todo respeito, quebrou a cara, porque conhece mesmo. Eu diria até que o nosso consumidor aqui é muito mimado. Ele quer ser bem tratado, ele quer coisa boa. E eles imaginam que aqui não, que aqui qualquer coisa vende, mas chega aqui não vai vender. E preço do líder? Acho que em relação a essas questões de sacola, de não sei o quê, o preço fica mais caro? É o mesmo. É a mesma coisa. Ninguém faz milagre. Eu vejo dizerem assim, alguns supermercados, estou vendendo abaixo do custo. Mentira, ninguém vende abaixo de custo.
Porque a sobrevivência de qualquer comércio, qualquer trabalho é o lucro. Não o lucro exorbitante, porque senão ele vai perder. Eu costumo dizer que o líder tem preço justo e não vão prometer para ninguém que eu vou vender abaixo do custo que eu estou mentindo. Eu não vou mentir para ninguém. Isso é até o mote da propaganda, né? O preço é justo. Nós fizemos isso. O preço é justo. Eu quero fazer um preço justo que as pessoas compram e não vou vender. Eu não vou comparar meu hortifruti granjeiro com qualquer um outro. Claro que esse talvez eu até venda mais caro, porque eu não vou comparar. Meu amigo, tomate não é o mesmo, batata não é o mesmo. Ou pode ter um supermercado ali que vende a batata de R$1 e eu vendo de R$1,40, mas vai olhar a qualidade da batata. Ou seja, ainda não é dessa vez que o Carrefour entra por aqui. Não sei, pode ser assim. Na verdade, não é, eu estou dizendo que eu não sei trabalhar como eles trabalham. Eu não sei fazer isso. O líder faz uma loja, demora um pouco, porque ele faz verdadeiras boutiques, com atendimento, com qualidade, com treinamento de funcionário. Pode ter alguma falha? Pode ter, porque ser humano é assim. Mas a verdade é que eu não sei fazer, nós não sabemos fazer isso. Pois é, se você pegar aí o Carrefour, pegar aí o grupo Pão de Açúcar, né, que agora é do Cassino, do grupo Cassino, eles têm mais ou menos dezenas de bandeiras, né? Atacadão, açaí, outras coisas mais. E o líder se mantém com a bandeira líder. É a ideia de vocês entrarem com outras bandeiras no interior ou outro lugar, ou sempre vai ser líder? A ideia é nós entrarmos nos principais município desse estado. Nós não temos ideia de ir para fora do estado do Pará, não. Nós temos loja em Barcarena, em Castanhal, em Marabá, nós já temos agora, nós estamos construindo Capanema, vamos começar a construir Abaetetuba, vamos construir Paragominas, e tenho muito sonho, sim. Ter uma loja do líder em Igarapé-Miri, ter uma loja do líder em Cametá. E acho que são cidades que merecem ter um povo, Mãe do Rio, um lugar que cabe também uma loja, mas sempre o padrão líder. Nós temos, escuta, a pessoa para viver tem que ter padrão. Quando ele começa a pular em toda marca, eu na minha casa, o meu fogão, a geladeira, o forno micro-ondas, o ar-condicionado, eu só compro de uma marca. Porque eu preciso ter padrão. O líder tem padrão, tudo dele é padrão. O piso que eu uso numa loja, usamos o piso de uma empresa X, 50 por 50, é isso que nós estamos. O azulejo que nós trabalhamos, eu 20 por 20, então, preciso ter padrão. Até os carros nossos, da nossa frota, é padrão. Eu trabalho com uma marca só. Porque senão eu vou ficar maluco se eu fizer isso. Então, eu tenho muito respeito e admiração por essas grandes empresas e com certeza aprendemos muito com elas. Eu gosto e costumo dizer para os meus filhos, sobrinhos, que vão ver o concorrente, vão olhar, vão copiar. Aquilo que estiver de bom, copia. Aquilo que eu não conseguir fazer, como é o caso disso, eu não vou fazer. E o que estiver fazendo, que estejam fazendo melhor, esquece o que estão fazendo, ou faz o meu. O líder vai entrar com maior intensidade na questão digital, na questão de alta tecnologia, já está pesquisando em qual o futuro do supermercado em relação a essas questões de interatividade digital? Não é só necessidade, isso é obrigação. Você está vendo o que aconteceu, vamos dizer o que, nesses 10 anos para cá, não é? 10, 20, com a internet para cá, é uma loucura. Quem não se atualizar, não vê, o mundo mudou. A tecnologia está mudando tudo. Tudo. E fico daquele negócio de ficar olhando quando eu não vi a televisão. O que é que você faz? Como é que você se diverte? Eu prefiro ler. Biografia. Eu gosto muito de ler, principalmente biografia. Mas sai para restaurante, sai para... Às vezes saio, assim. Eu gosto de ficar com amigos. Eu acho que as pessoas... Toma um vinho do líder? Gosto de tomar. Não, nós temos um vinho, a quinta do líder. Enfim, mas gosto sim de tomar um vinho, às vezes, mas principalmente a minha família. Eu sou casado há 53 anos, casei com 20 anos e minha paixão é a minha mulher, meus filhos. Hoje, como eu disse, eu passei uns dias agora indo para o Japão e quase eu não vou porque é a primeira vez que eu saí sem acompanhar da minha mulher, eu nunca viajo só. Ela sempre está junto comigo. Então, eu gosto mesmo de estar com meus amigos, mas junto com a minha mulher, claro. Nós temos um grupo de 15 casais que se reúne normalmente, cada mesa é um jantar na casa de um, tomamos o vinho, ouvimos músicas, cantamos, brincamos, é isso que eu gosto de fazer. Ou ler. Eu acho que essa conversa que eu estou tendo aqui com você me passou-se uma impressão muito forte que você
É um homem político, né? Bastante político. Você já pensou alguma vez em se candidatar, em ter uma atividade partidária? Não penso nisso. Não sei, não saberia fazer isso. Não saberia, não faz meu projeto, não. Ainda não faz. Tem certeza? Não sei, vamos ver, mas ainda não faz, não tenho paixão. Por exemplo, você aceitaria, por exemplo, vamos pensar num negócio pequeno, você tem amor por Igarapé-Miri. Você aceitaria, por exemplo, algum dia ser prefeito da sua Igarapé-Miri? Não, eu ia sofrer muito, vendo a necessidade que eles têm sem poder fazer algo. Mas, cara, você investe em cultura? Sua empresa investe em cultura? Sim. Apoia os pequenos projetos, os grandes projetos de cultura? Olha, agora mesmo o líder está patrocinando o Festival de Ópera do Teatro da Paz. Nós sempre apoiamos os programas como tem, como Tó Teixeira, que tem aqui. Sabe, são pessoas que lutam aí pelo ideal. Essas pessoas, esses artistas, atores que tem aí. Projeto CMA, sempre patrocinando, por exemplo, a Festa da Nossa Padroeira agora, a gente fiz tudo, espero... Nossa Senhora de Nazaré? Não, Nossa Senhora Santana. Santana é Óbidos, né? Não, é Óbidos e Igarapé-Miri e Breves. De Breves. Mas a nossa tem uma tradição que ela completou agora 303 anos da festividade de Nossa Senhora Santana. E vocês apoiaram? Eu vou para lá, eu passei 2 dias para lá. Molhado de sol que estava muito quente, mas eu tenho um sonho de refrigerar a Barraca da Santa Nossa, que ela é muito quente a cidade. Com fé em Deus, ano que vem, quando nós chegarmos lá, ela estará refrigerada. Nós fizemos tudo, fizemos uma cantora que eles gostam de ouvir cantar, a gente dançou, brincou, fiz de tudo. Por isso eu gosto de ir lá e rememorar aquele tempo que fui muito feliz na minha vida, com certeza. Eu quero dizer para você que a riqueza não dá felicidade, não. O que dá felicidade para você é paz do espírito, é você fazer coisa certa. E quando eu sei que nós tivemos muita dificuldade na nossa infância, mas eu lembro com muita saudade dos nossos tempos que nós moramos em Igarapé-Miri. Por isso que eu não deixo de continuar indo lá. Qual seria uma mensagem de esperança que você deixa aí para essa circunstância de um Brasil que está sofrido? Não fique focado no Jornal Nacional. Pense em trabalhar. Essas pessoas que aparecem lá fazendo desonestidade, essas coisas, essas nós temos que deixar para a justiça cuidar deles. Vamos fazer nosso trabalho. Vamos lutar e trabalhar e acreditar, fazer correto, fazer com honestidade, que nós somos capazes mesmo. O brasileiro tem uma capacidade enorme de trabalho. Muito obrigado, Oscar, Obrigado, por essa entrevista. Obrigado, meu amigo.